Urgente! Manobra sensacional de Bruxelas. Europa prepara um Schengen militar. Keith Kellogg saiu das sombras e prepara um punho de aço que vai esmagar Putin. O Kremlin soube disso no último momento. Lavrov fez uma declaração urgente. Eis o que Fedorov acordou em Ramstein. Este encontro não foi por acaso. O trunfo principal agora está com a Ucrânia. Novo superbloco militar com a Ucrânia como força líder. Milhares de drones assassinos e muito mais. A Grã-Bretanha desferiu um golpe avassalador, um ponto final na questão do Shahed. E mais, Rutte e von der Leyen se uniram secretamente. Tudo isso a seguir. Assista até o fim. Bem-vindos à Ucrânia Hoje, com Renata Aslanova e os últimos fatos. Urgente! O Kremlin está em chamas e em histeria. Lavrov anunciou impasse fatal com ZA e revelou a criação de um superbloco militar secreto, onde a Ucrânia será a força principal. O chanceler russo admitiu, o espírito de Anchoris morreu. Washington não apenas não recuou, mas está acelerando a criação de uma nova aliança militar na Europa com a participação de Kiev. Segundo Lavrov, este projeto é fruto do enviado especial de Trump, Keith Kellogg. Kellogg, sendo também alguém influente em Washington, está promovendo, junto com as potências europeias, como são chamadas, a ideia de criar um novo bloco militar, com a Ucrânia como membro, e não apenas um membro, mas como seu principal participante. Moscou alerta sobre o perigo da militarização da União Europeia, mas o ponto principal não é o nosso alerta, mas sim que a militarização está ocorrendo de forma muito rápida e intensa. Mas se analisarmos bem, os motivos do pânico de Lavrov são bem simples. A Europa está realmente considerando a criação de uma nova união de defesa com a Ucrânia. As ameaças do Kremlin de usar Trump contra a União Europeia falharam. O projeto saiu dos gabinetes secretos para o debate público. A Ucrânia está sendo de fato considerada como membro de uma potencial União de Defesa Europeia. Isso foi afirmado pelo comissário de defesa, Kubilius. Ele falou sobre uma manobra sensacional de Bruxelas. A Europa prepara oficialmente um Schengen militar e desafia os Estados Unidos ao criar seu próprio exército para se proteger da Rússia. Surgiu a notícia de que a Comissão Europeia discute secretamente um tratado sem precedentes para criar uma super-união de defesa. Enquanto Washington se volta para a região do Pacífico, a União Europeia assume o comando da defesa. O comissário também pediu a criação de um verdadeiro punho de defesa europeu, envolvendo o Reino Unido, a Noruega e principalmente a Ucrânia. A iniciativa de criar esta união não é apenas papelada, mas uma mobilização total da economia. O plano prevê o aumento dos gastos militares, a expansão acelerada da produção bélica contra o agressor e a criação de uma aliança poderosa, onde Ucrânia, Grã-Bretanha e Noruega serão membros plenos desse novo gigante militar. É um checkmate para todos os opositores da unidade europeia. Essa informação revela uma verdade chocante e atinge os pontos mais sensíveis do Kremlin. Primeiro, os manipuladores de Putin caíram em sua própria armadilha. Moscou gritou por anos que era contra a entrada da Ucrânia na OTAN. Mas agora, Kiev está entrando na União Europeia Militar. Este passo bloqueia de vez os planos do Kremlin de absorver a Ucrânia. Agora, qualquer ataque a Kiev será um ataque a toda a Europa. Segundo, o processo de formação desse gigante da defesa já é imparável. Surge a pergunta: por que o Kremlin, em pânico, começou a atacar preventivamente Keith Kellogg? Qual é o papel do enviado secreto de Trump nesse projeto, se Moscou tem tanto medo da sua participação? Parece que nos bastidores há um jogo em que o Kremlin já perdeu o primeiro round. E em terceiro lugar, a nova aliança já está desferindo golpes em nível funcional. A Ucrânia trabalha secretamente com a Europa na criação de sistemas de defesa aérea superpotentes e mísseis de nova geração. Não são mais apenas acordos, é o nascimento de um organismo de defesa único, onde a Ucrânia se torna a base e o principal escudo de toda a Europa. O tratado final é apenas uma questão de tempo, que parece que o processo de defesa já foi iniciado. Mikhailo Fedorov chegou a Ramstein com planos chocantes e Zelensky, em poucas horas, fechou alianças cruciais com a Alemanha e a Noruega. Em Berlim, foram assinados 10 pactos históricos que literalmente unem a política e a indústria dos dois países com um fio de aço. Começa um programa secreto de reconstrução, abrindo caminho para gigantes alemães no mercado ucraniano e acesso a jazidas únicas. Não é apenas uma parceria, é a criação de um monólito de defesa poderoso para as próximas décadas que fez o Kremlin tremer. A visita à Noruega foi um verdadeiro triunfo da aviação. Kiev e Oslo assinaram uma declaração que muda as regras do jogo. Agora, drones assassinos ucranianos serão fabricados em massa na Noruega e a indústria de defesa norueguesa inundará a Ucrânia com mísseis e defesa aérea. Este é um golpe crítico no âmbito do programa PIO para a proteção do céu.
Mas a reviravolta mais incrível, veteranos ucranianos estão indo para a Noruega como instrutores. Negociações com gigantes de armas de Oslo sugerem projetos secretos estão sendo preparados capazes de reduzir o exército russo a pó. Houve uma sensação em Ramstein. Os Estados Unidos saíram ostensivamente de cena, cedendo lugar à Europa. Em vez do chefe do Pentágono, uma chamada remota do vice Elbridge Colby. O comandante das forças da OTAN, Grinkiewicz, também faltou à reunião. Em seu lugar, seus vices participaram da reunião, um marechal britânico e um general alemão. Este é um sinal oficial. Londres e Berlim assumem o comando da guerra em suas mãos. Mikhailo Fedorov resumiu. 9 países colocaram as cartas na mesa, apostando no apocalipse dos drones e em um escudo de defesa aérea impenetrável. A principal força de ataque deste Ramstein foram as tecnologias que fecharão o céu da Ucrânia. A Grã-Bretanha desferiu um golpe ensurdecedor ao anunciar o fornecimento de 120 mil drones de combate. As entregas já começaram. São pássaros assassinos que já passaram pelo inferno de batalhas. Fábricas britânicas fornecerão às Forças Armadas da Ucrânia um exército de drones para tarefas como reconhecimento e destruição de quartéis generais inimigos. Fedorov também discutiu com representantes da Bélgica e da Espanha novos formatos de cooperação em defesa, propondo testar sistemas não tripulados espanhóis em combate. Nos próximos meses, será assinado um documento secreto com Madrid para consolidar essa cooperação. Isso aponta mais uma vez para o enfraquecimento do papel dos Estados Unidos e a construção de uma nova aliança de defesa Europa-Ucrânia. A Ucrânia aprofunda a cooperação em segurança com países europeus, exportando experiência de guerra e tecnologias militares, consolidando assim seu papel como elemento-chave do sistema de segurança europeu. Urgente. Liquidação de Shahed, Fedorov pôs um ponto final na questão dos drones russos. A Ucrânia mudou oficialmente as regras da guerra para sempre. Mais de 33 mil drones inimigos foram destruídos por drones interceptadores secretos. Enquanto o inimigo intensifica os ataques, a Ucrânia responde ainda mais rápido e lidera essa corrida tecnológica. O colapso da defesa russa. O que virá a seguir? Os segredos da revolução dos drones, que já apagou a lógica da guerra antiga. Como exatamente isso foi possível e o que virá a seguir, você verá agora mesmo. A Ucrânia está estabelecendo novas regras de guerra, e isso não é mais uma previsão, é um fato. Só em março de 2026, drones interceptadores ucranianos destruíram mais de 33 mil drones inimigos. Um recorde absoluto que muda a própria lógica da defesa aérea. E por trás desse avanço não está apenas o exército, mas uma nova geração de tecnologias implementadas pela equipe de Mikhailo Fedorov. Drones, inteligência artificial e decisões rápidas, tudo isso já funciona no front e traz resultados que o mundo inteiro vê. Enquanto o inimigo intensifica os ataques, a Ucrânia responde ainda mais rápido e lidera essa corrida tecnológica. Na lista de alvos destruídos, Shahed, Orlan, ZALA, Mounia, Gerbera, todo o arsenal que a Rússia usa para o terror. Mas agora esses drones estão caindo em massa ainda no céu. Parece que a chave para essa mudança são tecnologias que até ontem pareciam ficção científica. No centro está Mikhailo Fedorov, que declara abertamente: esta é uma inovação tecnológica ucraniana que já está sendo usada ativamente para combater ataques massivos. Na verdade, a Ucrânia está criando um novo modelo de guerra. Rápido, preciso e escalável. Mas o inimigo também se adapta, e o principal desafio agora são os Shaheds a jato, cuja velocidade torna a interceptação muito mais difícil. Mas a resposta já está sendo preparada. Engenheiros ucranianos e fabricantes buscam pontos fracos, testam soluções e preparam um novo salto. Parece que uma nova corrida tecnológica está começando e a Ucrânia está na frente. O cluster de defesa Brave 1 já apoiou dezenas de projetos. No programa com a União Europeia, empresas recebem até 150 mil euros para criar interceptadores que superam 450 km por hora. Mais de 100 empresas já trabalham nessas soluções e mais de 50 modelos de IA são testados para destruir alvos em qualquer clima ou horário. Isso não é teoria, é um sistema que já está funcionando. A Ucrânia até adotou um modelo único. As empresas recebem recompensas por Shaheds destruídos. Foi assim que um drone inimigo foi abatido pela primeira vez por um interceptador. E por ordem de Volodymyr Zelensky já se planejam contratos para 2026, treino de pilotos, novos campos e escala de produção. Estabeleci 2 tarefas principais para os fabricantes: desenvolver drones interceptadores a jato e sistemas alternativos de guiagem final. Mas, ao que parece, o principal já aconteceu.
A Ucrânia não está apenas se defendendo, ela está ditando o ritmo. O fronte está mudando, o exército está mudando. E nesta guerra, o que decide cada vez mais não é a quantidade, mas a tecnologia. E é exatamente aqui que a Ucrânia já saiu na frente. Além disso, está partindo para uma ofensiva tecnológica em larga escala em todos os níveis do fronte. Mas a principal questão que surge é como escalar esse efeito ainda mais? A resposta está na nova estratégia do Ministério da Defesa. Sob a liderança de Mikhail Fedorov, a Ucrânia está aumentando drasticamente o fornecimento de minas de engenharia e munições para drones, as mesmas ferramentas que já estão mudando a situação no campo de batalha. E os números falam por si só. Nos primeiros 3 meses de 2026, já foram entregues mais de 50% do volume total desses itens fornecidos em todo o ano de 2025. Até o final do ano, os volumes serão significativamente maiores. Isso significa apenas uma coisa: o ritmo da guerra está acelerando. Parece que a Ucrânia está apostando na precisão e na economia da guerra. E aqui está a fórmula-chave. As minas de engenharia destroem o equipamento inimigo e o forçam a seguir o nosso roteiro para armadilhas de fogo. O custo de uma única mina é significativamente menor do que o do equipamento que ela detém ou destrói. Essa é a matemática da guerra. Armas baratas contra equipamentos caros, controle do movimento inimigo em vez de combates caóticos. Isso não é mais apenas defesa, é a gestão do campo de batalha. Mas o verdadeiro avanço está na sinergia com os drones. As munições Pravantes os transformam em ferramentas de precisão cirúrgica. Eles permitem atingir com precisão a infantaria e veículos leves, sem o uso de munições caras de grosso calibre. Eles alcançam o inimigo onde outros meios são ineficazes. Cada drone é um ataque de alta precisão individual. Cada sortida é uma posição inimiga amena. E o principal, a preservação de recursos para ataques críticos. Parece que a Ucrânia está construindo todo um ecossistema de guerra de nova geração. Drones FPV, reconhecimento, complexos de ataque, minas, tudo funciona como um mecanismo único. As Forças Armadas precisam desses itens em grandes volumes, por isso continuamos a aumentar as entregas. Uma das tarefas principais é fortalecer as unidades e fornecer-lhes os meios necessários. E as escalas já são outras: contratos renovados, compras ampliadas, trabalho sistêmico para os próximos anos. E outra frente importante é a reforma do próprio sistema de compras, porque a velocidade aqui significa vida. Nosso objetivo é torná-lo um dos mais transparentes e eficazes do mundo. As compras devem funcionar de forma rápida e sem burocracia. A vida dos militares no fronte depende diretamente da velocidade da assinatura dos contratos e das entregas. Após escalar a produção, a integração com a Europa e resultados recordes no fronte, o próximo passo é a adaptação instantânea a novas ameaças. E agora não se trata apenas de drones, mas de todo o sistema de defesa aérea. O governo está tomando uma decisão que pode mudar radicalmente a situação na luta contra os Shahed. A vice-primeira-ministra Yulia Sviridenko informa: a Ucrânia simplifica a modernização da aviação. Agora é possível instalar armamentos, meios de comunicação, navegação e detecção de alvos sem aprovações demoradas. O que antes levava meses, agora vai acontecer em questão de semanas. E o principal é a velocidade. Todo o processo de reequipamento é reduzido para 1 mês. Fabricantes, engenheiros e até as próprias unidades de combate estão envolvidos no trabalho. Temos que mudar rápido e adaptar nossos procedimentos aos desafios da guerra. Isso significa uma coisa: a reação à ameaça é quase instantânea. E, novamente, Mikhail Fedorov tem um papel fundamental. Ele acrescenta: o círculo de executores está se expandindo e a modernização poderá ser feita não só por empresas, mas pelas próprias unidades militares. Uma modernização mais rápida da aviação é uma adaptação mais rápida a novas ameaças e mais oportunidades para os militares no combate a ataques aéreos. Parece que a Ucrânia está construindo um sistema integrado. Drones destroem alvos no céu. Minas e vantes controlam o campo de batalha. A Europa fornece recurso e tecnologia e a aviação se adapta rapidamente aos novos desafios. O quadro final parece claro: a Ucrânia está à frente. E enquanto o inimigo tenta encontrar pontos fracos, a Ucrânia já está mudando as regras do jogo no ar, na terra e na tecnologia. E essa velocidade pode ser decisiva. O
punho de aço da Europa. União Europeia e OTAN unem forças para um golpe decisivo. Von der Leyen e Rutte lançam produção militar em potência máxima. Urgente! A Europa entra em economia de guerra. Choque para o Kremlin. As fábricas da Europa vão produzir armas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para o que o Kremlin deve se preparar. Sobre isso e muito mais na reportagem a seguir. O Reino Unido pode se juntar à compra de armamentos para a Ucrânia sobre o mecanismo de crédito da União Europeia, informa o The Times. Sua contribuição provavelmente será de cerca de 455 milhões de euros, embora o valor final ainda não tenha sido acordado. Dessa forma, Londres participará do programa de crédito de 90 bilhões de euros para a Ucrânia. O comissário europeu para o Brexit, Maroš Šefčovič, afirmou que a União Europeia está aberta a uma maior participação britânica nessa iniciativa. Segundo ele, isso pode levar a um reinício das relações entre os países europeus. Segundo analistas, isso mostra que as questões de segurança estão se tornando comuns a toda a Europa, independentemente da adesão formal à União Europeia, embora nem todas as questões tenham sido resolvidas ainda. O principal problema agora é que a Europa, digamos assim, a Europa, vamos dizer, a União Europeia e, propriamente, a Europa, aqueles estados da OTAN que não são membros da União Europeia, eles não estão unidos sobre quem e de que maneira assumirá a responsabilidade pela construção do sistema regional europeu de segurança coletiva. Por enquanto, a Europa não está pronta para garantir sua própria defesa de forma independente, acredita o chefe da defesa da Estônia, Hannu Pevkur. Na sua opinião, os Estados Unidos e a Europa dependem fortemente um do outro em questões de defesa coletiva? Nosso dever e responsabilidade é manter a unidade da OTAN, porque todos ganham com isso. E se perdermos essa unidade, isso afetará não só a Europa, mas também os Estados Unidos, que perderão um aliado muito importante. Por isso, honestamente, não acredito que a OTAN vá em colapso. Acredito que, quando surgem dificuldades, é normal que as superemos. E isso nem sempre acontece de forma fácil e simples. A necessidade de fortalecer as relações entre a União Europeia e a OTAN também foi declarada pela chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, após se reunir com o secretário-geral da Aliança, Mark Rutte. Ela também pediu o aumento da produção de armas na Europa o mais rápido possível, devido às ameaças da Rússia. Especialistas observam, a Europa pretende construir uma nova arquitetura de segurança, na qual mecanismos financeiros, política industrial e planejamento militar se tornem partes de um sistema único. Discutimos formas de aumentar a produção industrial de defesa na Europa. Precisamos investir mais, produzir mais e fazer isso mais rápido. Devido ao aumento das ameaças à segurança global, concordamos em cooperar estreitamente nas próximas semanas para fortalecer as relações entre a União Europeia e a OTAN. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, na rede social X. Mark Rutte afirmou, uma Europa mais forte significa também uma OTAN mais forte. Na reunião do Grupo de Contato sobre a defesa da Ucrânia no formato Ramstein, o secretário-geral da Aliança enfatizou o apoio à Ucrânia é prioridade dos aliados. Em 2026, os estados da OTAN devem fornecer 60 bilhões de dólares em assistência militar a Kiev, além dos empréstimos da União Europeia, acredita Rutte. E mesmo enfrentando desafios simultâneos, devemos continuar prestando apoio à Ucrânia. E a Ucrânia demonstrou repetidamente que não apenas recebe o seu apoio, mas também contribui para a segurança e está pronta para ajudar parceiros que enfrentam ameaças semelhantes em outros lugares. Vejam o que a Ucrânia está fazendo agora no Golfo Pérsico, por exemplo. Portanto, devemos garantir à Ucrânia o apoio necessário. Todos os aliados devem aumentar os investimentos para atingir a meta de 60 bilhões de dólares este ano no apoio à segurança e defesa da Ucrânia. Os parceiros de Kiev, segundo o secretário-geral da Aliança, devem focar o financiamento na defesa aérea da Ucrânia, drones e munições de longo alcance. Mark Rutte está confiante de que os aliados poderão financiar também o fornecimento de armas americanas para a Ucrânia através do programa Pearl. O ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhail Fedorov, informou que Bélgica, Noruega, Bulgária e Estônia assumiram compromissos adicionais de pagamento no âmbito do mecanismo Pearl. Por sua vez, o ministro da Defesa do Reino Unido, John Healey, anunciou a entrega de 120 mil drones à Ucrânia. Maria Gelutchenko para o canal de TV Freedom.
você acha dos últimos eventos? Deixe sua opinião nos comentários. Curte o vídeo e fique por dentro de tudo. Vem muito mais do AI.